Olá, bem-vindos à nossa videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Alessandra Dark, dou aula no 4º ano na Escola Mercedes Carnevale Klein. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fábulas. Nosso objetivo hoje será o de observar quanto à forma duas possibilidades de escrita de uma fábula. Vamos falar também sobre as características de uma fábula. Você sabe o que é uma fábula? Você já teve a oportunidade de ler ou ouvir a leitura de uma fábula? O que achou? Percebeu diferenças entre a fábula e outros textos que você já leu? Se você já teve essa experiência de ler ou ouvir a leitura de uma fábula, sabe que se trata de uma narrativa curta. Pode ser escrita em prosa ou em verso. Na maioria das vezes, tem como personagens animais com características humanas. Algumas dessas características podem ser a inveja, esperteza, bondade, ganância ou outras. Também pode ser personagem dessa narrativa objeto inanimado ou o homem. Essas narrativas apresentam uma moral, ou seja, um conjunto de valores, normas ou noções sobre o que é certo ou errado, dentro de uma determinada sociedade. Ou também pode ser uma crítica a essa sociedade. A moral pode aparecer no texto de modo explícito ou implícito. Vamos fazer a leitura de duas fábulas. Observe a forma em que elas são apresentadas. Após a leitura, faremos uma comparação entre a forma em que elas foram escritas. O escritor grego Esopo foi um dos maiores divulgadores desse gênero, que iniciou lá no século VI a.C. A primeira fábula é atribuída a Esopo. Sua versão mais conhecida foi reescrita por La Fontaine e recebeu o título A Cigarra e a Formiga. Vamos ler essa fábula? A Cigarra e a Formiga. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra: para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falaram as formigas: bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risadas. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merece. Fábula de Esopo. Gostou da leitura? Ficou atento à forma em que ela foi escrita? Uma história pode ter várias versões. Neste caso, além da forma em que ela foi escrita, pode ocorrer diferenças em relação ao enredo da história original. Ler diferentes versões amplia as possibilidades de escrita. Agora, vou apresentar a vocês uma fábula de um escritor dos nossos tempos, José Paulo Paes. Ele foi poeta, ensaísta, jornalista, tradutor paulista. E ele fez uma releitura da fábula A Cigarra e a Formiga. Vamos ler essa fábula? Sem barra. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Fábula de José Paulo Paes. Gostou da leitura? Ficou atento quanto à forma que ela foi escrita? Com relação à forma em que elas foram escritas, o que você percebeu? Diferença somente na escrita ou também na leitura dessa fábula? É possível perceber que a primeira fábula apresentada foi escrita em prosa. A prosa apresenta-se quanto à sua forma escrita de modo contínuo, de margem a margem do papel, e na maioria das vezes em parágrafos. Nesta versão, ao final do texto, aparece uma moral, ou seja, um ensinamento. Neste caso, chamamos de moral explícita. A segunda fábula apresentada foi escrita em versos, como um poema. Assim, levamos em consideração alguns aspectos, como o ritmo, a rima e a repetição de palavras, entre outros. Outro elemento a ser observado nessa versão é que a moral da história não vem ao final do texto. Neste caso, nós chamamos de moral implícita,
O leitor terá que identificá-la por meio da leitura e reflexão do texto. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre fábulas. Quero incentivar você a ler muitas outras, você vai gostar. E por hoje é só. Tchau!